traduz enquanto você está falando? Eu entendo o porquê dessa pergunta, porque a tradução, ela está muito presente na vida de quem está aprendendo inglês e em determinado ponto aí pelo caminho, na trajetória do aprendizado, ela acaba se indo embora. Ela vai reduzindo, então é um processo em que em determinado momento do teu aprendizado você vai perder essa mania de ficar conectado com a tradução. Então, é normal, todo mundo faz, todo mundo começa, todo brasileiro, né? Lógico que um falante nativo, ele não vai ter nenhum outro padrão de língua ali, a criança não tem nenhum outro padrão de língua, então aprende direto falando o inglês. Então, é natural que qualquer falante de segunda língua, né, de inglês como segunda língua, tenha o idioma original como padrão, que fica querendo ali traduzir, né? Existe até um termo que chama language transfer, né? Que é a transferência da linguagem e fica essa interferência na língua no inglês que você quer aprender. Então, eu sempre recebo essa pergunta, né? Você traduz enquanto você fala? E lógico que a minha resposta é não dá tempo da gente fazer isso. E para explicar para vocês o que é tradução, eu preciso explicar primeiro como é que funciona o processo da linguagem, que eu vou explicar de uma maneira assim superficial e rápida, porque o nosso objetivo principal aqui não é esse, mas a gente precisa entender como é que funciona a questão do uso da língua com relação a processos conscientes versus processos inconscientes. Então, por exemplo, agora eu tô aqui conversando com vocês em português e o meu consciente, que é aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu tenho ciência do que eu estou fazendo, eu estou pensando nas ideias que eu quero passar para vocês. Não estou pensando nas palavras que eu vou usar. Em alguns momentos eu até pauso para pensar qual é a palavra exata. Falando português mesmo, a gente às vezes esquece uma palavra ou outra e aí a gente pausa para pensar qual é a palavra ou então tentar explicar de uma maneira diferente. Aí a parte do consciente até entra um pouquinho na jogada, mas o que a gente faz no consciente representa uma parte muito pequena com relação a todas as atividades que acontecem no inconsciente. É aquilo que a gente não está conscientemente pensando no que a gente vai fazer, que é um processo muito parecido, por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente conscientemente vai pensar no que a gente tem que fazer naquela sequência até a gente botar o carro para funcionar, colocar a marcha e sair com o carro, né? Com o tempo, de tanto a gente repetir essa sequência de atividades, de ações, a gente internaliza isso vai pro inconsciente e a gente acaba fazendo tudo aquilo no automático, sem pensar, tá? Então, com o idioma, funciona da mesma forma, né? Então, a parte consciente, que eu tô falando aqui com vocês em português, a minha parte consciente tá pensando nas ideias. E a minha parte inconsciente que tá se responsabilizando por organizar as palavras que eu tô usando, responsável por organizar a parte gramatical que eu tô usando, tudo isso no automático. Eu não penso para fazer isso, eu penso nas ideias que eu quero transmitir. E isso funciona exatamente da mesma forma para qualquer outra língua, né? A língua, ela tá no inconsciente. Só que pra gente passar a língua pro inconsciente, quando a gente tá aprendendo uma segunda, terceira língua, pra gente passar, a gente precisa de muita intimidade com a língua, muita familiaridade, muito contato diário, não é uma vez por semana, não é 2 vezes na semana, quer dizer, pode até ser, mas isso vai demorar uma eternidade até você desenvolver a familiaridade, a intimidade necessária que você precisa ter com a língua para você conseguir se comunicar da forma como eu tô falando aqui, naturalmente, né? Então, esse é o primeiro ponto. O consciente é responsável por selecionar a mensagem, as suas ideias, aquilo que você quer compartilhar, a mensagem que você quer expressar. E o seu inconsciente, ele está selecionando a língua ali, a palavra, a sequência de palavras, a parte gramatical e
tudo que envolve essa questão mais técnica da língua, né? Então, o que que acontece? Quando a gente está aprendendo uma língua, a gente está ali conscientemente pensando na palavra, pensando no vocabulário, no significado daquela palavra, a diferença de significado na parte gramatical. A gente está fazendo isso tudo de maneira consciente porque a gente quer saber como que aquele idioma funciona. Isso é uma parte da história, que é a parte consciente. A parte consciente, como eu disse, ela é responsável pela menor parte da história aí toda, né? Agora, para a gente conseguir falar uma língua naturalmente, improvisando, né, com fluência, a gente precisa ter essa língua, o vocabulário, as estruturas gramaticais, a gente precisa ter isso no inconsciente. E é aí que mora toda a confusão com relação à tradução. A tradução, ela é um processo consciente, né? Então, a gente quer conscientemente traduzir que blue é azul. E para eu falar azul em inglês, eu tenho que usar blue. Tudo isso é muito consciente. Mas para a gente conseguir falar, a gente não vai ter tempo para fazer tudo isso, porque é isso que o cérebro quer. O cérebro, ele quer economizar energia, e o economizar energia é a mesma coisa que botar no automático. Vai no automático, que é a maneira que mais vai economizar energia. E para estar no automático, precisa estar no inconsciente, ou seja, precisa estar automático, familiarizado, precisa estar decorado para chegar nesse ponto de você usar o idioma com naturalidade.